A ideia é essa. Padre, você abdicou de casamento, de mulheres e tal, não sei o quê. Você às vezes não tem nada que passa na tua cabeça do tipo, putz, eu queria ter uma família, eu queria... Porque eu imagino que você é homem, você tem seus desejos sexuais e questões e tal. Aliás, isso é uma das coisas importantes. O padre não pode ser uma pessoa sem, por exemplo, um assexuado, ele não pode ser uma pessoa que não tenha, não esteja completo, né? Por exemplo, há muito tempo na igreja eram proibido que fosse padre os castrados, né? Os castrados. Porque isso daí você piora a situação. Na Idade Média existia muito essa coisa dos castrados. Castrado por causa da voz, muita gente era castrado. Os castrates, os né? castrates, e era castrado às vezes para tomar conta de uma casa e tal. Essas pessoas eram proibidas de ser padre. Não podia ser padre. Por quê? Porque você não pode, a virtude está justamente em você ter todas as funções perfeitamente em dia e mesmo assim abdicar por causa de Deus. E por isso, então, por exemplo, o fato de eu ter ficado padre não tirou meu desejo sexual, não tirou a minha libido, não tirou nada disso. Mas como é que funciona para você? Funciona justamente por quê? Porque, na verdade, eu escolhi isso na minha vida como o principal. Não, como o principal. Tem como ficar sem sexo? Tem sim. Não é só o padre que fica sem sexo. Né? Tem pessoas que abdicam do sexo por causa da ciência. Tem gente que abdica. Os monges tibetanos também. Então não é uma coisa... Alguém que está casado também. Aquele humor aí para dar aquela descontraída. Então não é uma coisa muito fora do comum. E não é... Por quê? Na verdade, quando você assume e fala assim, minha vida é assim, eu sou feliz assim, porque eu devo ser feliz assim, eu não posso carregar isso como um peso também. Se fosse um peso para mim, Maurício, aí você teria que mudar. eu teria, eu não aceitaria. Não. Por quê? Se fosse um peso para mim, eu não posso ser infeliz. Sim. Pelo amor de Deus, eu não posso subir no altar, falar sobre amor, sobre felicidade, sendo que eu sou infeliz. Mas, padre, você tudo bem, eu vejo que você está bem resolvido nessa questão, sim. Mas a quantidade de escândalos que aconteceu na igreja, as coisas todas sexuais, você acha que não tem a ver com essa repressão? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa, a gente não pode confundir duas coisas. Não, estou falando de... Não, é exceção. Estou dizendo, confundir coisas. Por exemplo, a questão da pedofilia. A questão da pedofilia não tem nada a ver com repressão, nada disso. Porque a pedofilia, não, porque a pedofilia é um crime, são criminosos. Sim. Então, não é porque a pessoa, ela é criminosa, ela é uma perversão criminosa. Então, eu sempre digo, mas eu falo, não existe padre pedófilo, existe pedófilos que se tornam padres para justamente abusar, aproveitar daquele espaço. Então, na verdade, a proporção de pedófilos... Igual técnico de futebol, justamente, de criança. A proporção de pedófilos dentro da igreja é a mesma, o número de pedófilos é a mesma nos pastores, é a mesma nos advogados, nos médicos, nos treinadores de ginástica, tudo isso. Ou seja, são pessoas criminosas, né, pervertidas, que aproveitam a situação para ficar isso. Então, não é isso. Não pode. Não tem a ver com a coisa da... E sabe por quê? Do psicológico da pessoa de... Sabe por quê? Porque a maioria da pedofilia, isso é dado da OMS, a maioria da pedofilia acontece dentro de casa. Isso é o pior. Faz sentido. Homens casados com as suas esposas maravilhosas são pedófilos. Então, na verdade, criminosos, pervertidos. Então, não é por causa de que o sexo foi reprimido. E não é por causa disso. Então, na verdade... Saber. É um preconceito que até é bom a gente botar aqui, porque muita gente acha que é isso daqui, e de repente, que é uma repressão sexual. Não é uma... Pode até ser, não necessariamente é. A repressão sexual, se a pessoa está reprimida... Você não é reprimido. Né? Então, você é uma decisão sexual. Justamente, se a pessoa está reprimida, ela deve abandonar o celibato. Se ela fala assim, eu não estou aguentando mais, eu não sei, ela tem que abandonar, ela vai casar, ela vai ser feliz. Ela precisa ser feliz para fazer os outros felizes. Uma pessoa que não é feliz transforma todo mundo ao seu redor. Intoxica e a mesmo. pessoa pode continuar com contato com a igreja, mesmo casado e tal. Depois, se ela, por exemplo, tem padres, amigos meus, que deixaram o celibato para se casar. São extremamente felizes, bem resolvidos e tal, né? Seria um dano muito grande se eles continuassem na igreja. Claro, porque ele quer forçar uma situação... É que assim, para grandes responsabilidades há grandes poderes. Então, aí o seguinte, aí você fala, é bom falar sobre essa questão da intimidade. Então, ora... Eu tomei uma decisão, eu tenho que ser maduro também. Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que não vou ter mulher, não vou ter uma vida sexual. Para quê?
Para que eu possa estar disponível, para que eu possa vir aqui, para que eu possa ser e falar com as pessoas, para que eu possa fazer um monte de coisa. Ora, isso tem que me fazer feliz. Aí você fala assim, mas aonde que você busca a felicidade? Busco nisso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente feliz porque eu consigo, a minha paróquia fica aqui embaixo, na Assunção de Nossa Senhora. Faço programa na televisão, faço um monte de, escrevo um monte de livro, faço um monte de coisa. Conversa com muitas pessoas. Então, a felicidade está ali. A minha felicidade, e eu busco a felicidade ali. O que prova que a felicidade não está só atrelada a sexo também. Justamente. Mas eu não posso exigir isso de você. Claro. Porque você não fez essa decisão. Tudo bem. Então, você não fez essa decisão e você fala, olha, é importante para mim ter uma vida sexual, é importante para mim ter essa... E isso não significa que um seja pior, o outro seja melhor. Vira intolerância. Então, o fato do padre não ter uma vida sexual não faz dele melhor, de jeito nenhum. Porque senão estaria dizendo... nem pior. Não, e nem pior. Porque senão estaria dizendo que uma pessoa, por exemplo, que um padre ortodoxo é pior do que um pastor evangélico é pior. Não posso falar isso. Muito boa sua cabeça. Não posso falar isso. Muito boa então, sua cabeça. Isso não faz a gente uma pessoa mas melhor. Existe umas Maria Batina, assim, umas mulheres que já deram... Existe uma coisa muito, muito interessante. Deixa eu te falar. A questão do... É muito interessante isso que você está falando. Você é um padre galã. Mas, é galã, mas nem é padre. por causa disso, não. Você é um padre galã. Deve ter umas dona Fátima lá que fica, padre, dando bilhetinho. Não é por causa disso. Essa coisa do cargo é muito interessante. Essa coisa do cargo, essa coisa talvez do poder, ela é mais do que a questão sexual. Sabia? Sim, eu sei muito disso. mais, ó. Por que é a pessoa que é dona disso, é o CEO daquilo, é o padre, Então, isso é que tem um encantamento. Talvez até uma coisa pré-histórica da própria, da pessoa querer uma... faz sentido, de ambos os sexos. Sim, a mulher que é a CEO, o homem que é o CEO. Então, inclusive, o grande problema de assédio que a gente está tendo hoje na sociedade tem a ver com isso, porque você passa a ser um assediador. Já entendi um pouco o ponto do padre. Ele passa a ser um assediador porque se ele é um cara que movimenta pessoas, essas pessoas elas são estagiárias desse cara. Então é uma dessa coisa... questão religiosa. Ele é um líder. Então, e nem é por causa de ser isso, ser aquilo. É, por causa dessas coisas da liderança. É aquela história do macho alfa mesmo. Sim, mas é o do Osho. Isso mesmo. Quer sujeito mais feio do que aquele? Quer sujeito... Né? Tem, João de Deus. Então, João de Deus. João de Deus, né? Então, o que é? Então, geralmente você não tem nenhum sex appeal, né? Sim. Não é nada. Mas o cargo, essa coisa, ela faz com que você tocou num assunto interessante, porque geralmente os assediadores, assédio moral e assédio sexual é geralmente de um superior. Sempre, né? Em relação ao outro. Então ele tem o poder. E às vezes a pessoa até entra naquilo quase que levada, e nem é por um desejo sexual. É manipulada, né? Sem perceber. Até então, porque é manipulada. Então, na verdade, essa coisa do padre tem sim, mas é porque a figura do padre, o que é? O padre é uma pessoa, ele é atencioso, ele ouve e tal. Geralmente, o que acontece? O marido às vezes não ouve tanto. Mas o padre me ouve tanto, né? Mas olha aí, sempre o padre tem uma palavra de conforto. O padre é a pessoa que melhor ouve mulher. Então, e uma das coisas... Tem gente que não vai no psicólogo, vai no padre. Justamente, isso tem muito. E depois é o seguinte, uma das coisas que eu mais faço na vida é ouvir as pessoas. Estou lá atendendo as pessoas, não só em confissão, mas também ouvindo, para orientação, para tudo isso. Então, aí, Maurício, tem uma coisa muito... E aí vai da maturidade e vai também da seriedade. Você, no seu status ali, você não aproveitar disso, porque de repente a pessoa pode sentir-se meio envaidecida. Sim. Porque todo mundo bate palma pra você. Na paróquia, todo mundo te elogia. Sim. Todo mundo te elogia. Sim. Né? Sim. Todo mundo bate palma. Você é o poderoso, né? Então você de repente pode se confundir. É um teatro, né? Você é o grande apresentador de um todo teatro. Todo mundo ali. Então, e não é isso. Todo domingo. Todo domingo as mesmas pessoas. Não, as pessoas. É um dos únicos que então, tem todo domingo casa cheia. É verdade, né? eu luto muito pra ter isso, padre. Fica padre. O padre tá bombando, maluco. Peixe urbano. Vai na igreja, faz um open mic lá. É verdade, padre. Você tem uma parada que todo domingo você tem uma plateia cativa. Sim, e depois é o seguinte, você tem ali aquele pessoal... É muito poder. E é isso um perigo.
É um perigo. O que você fala, o que você diz, a sua opinião, a sua... Por isso que na Igreja Católica existe uma coisa muito interessante. Por exemplo, é a orientação da Igreja. O padre não fala o seu voto, o padre não pede para voto. Por quê? Porque ele não pode fazer isso. Seria... você senão, violar. Uma Samsung é tipo. Então, bom, galera, vocês viram o novo Nokia 310? Vamos falar de top 10 daqui. Vamos falar um pouco de top 10. É ou não é Araújo? Olha lá, pois é. É verdade, você pode. Você pode... Então, é um perigo você instrumentalizar as coisas, a missa, a palavra, tudo isso. Então, na verdade, aí vai dessa responsabilidade com as pessoas.